Olá, alunos do quinto ano C, aqui é o professor Levi e seguiremos com a nossa videoaula de hoje. Antes de iniciarmos a nossa videoaula de hoje, gostaria de deixar dois recados muito importantes. Não esqueçam de fazer as atividades de educação física e de artes, que é muito importante. E também não esqueçam de acessar o Centro de Mídia São Paulo, das 15h30 às 17 horas, ou podem acessar pelo canal TV Univesp, canal 2.2, ou podem acessar pelo canal no YouTube Centro de Mídia São Paulo e procurarem lá o ícone do quinto ano, das 15h30 às 17 horas, aulas ao vivo, ok? Hoje é dia 8/7 de 2020. Na matéria integrada de Geografia e História, vocês irão utilizar o livro didático Ápice Interdisciplinar. Irão fazer, o tema da atividade é os diferentes idiomas, página 175. É uma interpretação de texto na qual vocês irão ler o texto e responder algumas questões referentes ao texto, à temática, ok? Em matemática, irão fazer EMAI, página 53, ok? Tema, os números racionais, tá? Alguma análise referente aos números racionais. Irão utilizar o nosso livro de matemática, no qual vocês farão uma atividade que o título é Números da Costa Brasileira, página 224. Então, nessa atividade, vocês irão fazer uma interpretação de uma tabela, ok? Responderão algumas questões referentes à tabela. Para os alunos de plano pedagógico individual, vocês irão utilizar o dicionário ou podem utilizar o Google. Irão procurar escrever no caderno o significado de 5 palavras. A primeira é direito, depois dever, cidadania, constituição e lei. Irão procurar qual o sentido dessas palavras, o significado dessas palavras. Em matemática, vocês irão escrever os números de 1800 a 1900. Irão fazer duas situações, problemas, ok? Na aula de hoje, irei fazer a leitura de um texto informativo. Iremos trabalhar aí com a importância do ecossistema, ok? Irei ler esse texto informativo e repassar algumas informações. O título do texto é Mico-leão dourado. Você sabia que o mico-leão dourado é um mamífero dispersor de sementes? Sim, ele é onívoro, come frutas, insetos, ovos, pequenos pássaros e lagartos, e dissemina sementes na floresta, o que colabora para o reflorestamento, auxiliando na preservação da Mata Atlântica. Tá? Então, o mico-leão dourado é uma espécie de mamífero na qual ele vai dispersar, enquanto ele vai se alimentando, né, de frutas, ele vai jogando sementes na floresta e vai ajudando a manter a floresta viva. É conhecido como mico-leão dourado devido à sua aparência. Pelo dourado e juba em torno da cabeça. O pequeno primata, que mede apenas 60 centímetros, tem pelos sedosos que ganham vistoso brilho quando exposto ao sol. Sauí, sagui, sagui-piranga, sagui vermelho e mico são outros nomes de que ele pode ser chamado. Com hábitos diurnos, vive em grupos de 6 micos-leões dourados e habita florestas do Rio de Janeiro em busca de alimentos. É um dos mais raros primatas do mundo e destaca-se pela sua fidelidade. Quando o macho encontra uma fêmea, fica com ela até o resto de sua vida. O casal tem funções específicas na criação do filhote. A mãe não se desprende do filho nos 4 primeiros dias de vida. Depois desse tempo, o pai é quem higieniza e penteia o recém-nascido. O pequeno só se aproxima novamente da fêmea quando vai mamar. A fêmea reproduz até 2 vezes por ano. Em cada gestação nascem de 1 a 3 filhotes.
15 anos é o tempo máximo de vida de cada mico-leão-dourado. No entanto, ele está ameaçado de extinção devido à destruição de seu habitat e caça para a criação doméstica ou em zoológicos. No Rio de Janeiro, foi criada a Reserva Biológica de Poço das Antas a fim de protegê-lo e preservá-lo. Então vejamos que esse é um texto informativo, está trazendo informações muito importantes, pertinentes aí ao mico-leão-dourado. Então ele descreve alguns dos hábitos desse animal, ele descreve aí a forma do animal e descreve o modo de reprodução dele e o tempo de vida que ele tem. Então vejamos a importância desse mico-leão-dourado dentro do ecossistema. Então, dentro do ecossistema existe uma cadeia alimentar e também existe, dentro dessa cadeia alimentar, um ajuste entre a vida dos animais, dos insetos e até mesmo das plantas. Então vejamos que um contribui para se coexistirem, para a existência um do outro. Então nesse caso aqui, vejamos que o mico-leão-dourado, que vive na Mata Atlântica, ele, ao se alimentar de frutas, né, ele vai espalhando as sementes na floresta. E essas sementes que ele espalha na floresta vai servir aí para que floresçam mais árvores. Então, olha a importância desse animal no ecossistema. Ele contribui diretamente para a existência da floresta, para que nasçam mais árvores ao longo do tempo. Ele tem um longo de tempo de 15 anos de vida. E quantas sementes será que ele distribui na floresta, né? Vejamos que ele está sendo ameaçado de extinção por uma atitude totalmente ignorante do homem, né? O homem está destruindo a vida desses animais pela caça, caçando os animais, e pela criação de cativeiro, pegando esses animais, porque eles são animais muito bonitos, magníficos, para serem criados aí em zoológicos ou em residências particulares. Isso está contribuindo para que esses animais deixem de existir. Mas existe um porém. Como eu já havia dito em outras aulas, se nós destruirmos o planeta, nós também seremos destruídos, porque nós também fazemos parte do ecossistema. Então, veja que se os mico-leões-dourados não existirem na floresta, um exemplo, em partes da floresta, para jogarem as sementes, algumas árvores deixarão de existir. E nós utilizamos essas mesmas árvores como recursos naturais. Utilizamos aí as árvores, né, para construir os nossos móveis. Utilizamos aí as árvores, né, a matéria-prima das árvores, como fonte aí de vários tipos de materiais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ok? Então, veja como é importante a questão do ecossistema. Se você tira, né, um animal ou até mesmo um inseto da linha de cadeia alimentar, pode gerar uma grande catástrofe, né? Se você tem, por exemplo, um animal, certo? Que ele come determinado inseto e você acaba, o homem, por sua ignorância, né, de caçar e de matar os animais, de querer criar esses animais em cativeiros, acabar matando muitos desses animais, e eles ficam extintos, né? Então, esses insetos que tinham um certo controle, que esses animais comiam parte desses insetos, vão se multiplicar, e se esses insetos se alimentam, né, de uma flor, se alimentam aí de certos aspectos das colheitas, né, de milho, por exemplo, né, de feijão aí, eles vão se multiplicar, triplicar e vão comer toda a colheita, sendo que eles comiam apenas partes da colheita, né? Porque também faz parte do ecossistema. Então, todos que pertencem à cadeia alimentar, todos, são importantes, desde o inseto pequenino até, né, um animal grande, de grande porte, aí, como o leão. Então, todos merecem estar inseridos e ter o seu lugar dentro da cadeia alimentar, pois todos eles são muito importantes para o ecossistema, tanto do planeta Terra quanto da nossa vida humana. Ok, galera? Então foi a nossa aula de hoje sobre a importância, né, do ecossistema.